Bom dia, pessoal. Hoje é a nossa primeira aula de Iniciação Científica 2, ou seja, a primeira que a gente vai trabalhar diretamente mesmo com a responsabilidade de construir o TCC, tá? A gente já fez pré-projeto, a gente fez um esboço, né? Agora a gente vai para a elaboração, então antes da gente partir para essa elaboração mais específica, é importante a gente conhecer algumas diretrizes, ou seja, algumas norminhas, né, algumas regrinhas que a gente tem que seguir nessa elaboração do TCC, tá bom? Primeiro, entender de uma vez por todas o que é o TCC e o tipo de TCC que a gente vai fazer, tá? O TCC, o trabalho de conclusão de curso, ele é uma atividade curricular, ou seja, ela faz parte do currículo do curso, tá? E consiste na sistematização, ou seja, na organização do conhecimento sobre um determinado objeto de estudo, pertinente à área de formação profissional da habilitação oferecida, ou seja, vocês vão organizar em um trabalhinho só algum tema, algum assunto relacionado à formação de vocês. Então, dentro de algum dos componentes, dentro de alguma das matérias trabalhadas ao decorrer do curso, tá? Isso aí eu acho que vocês já sabiam, né? Agora, existem vários tipos de trabalho de conclusão de curso. Pode ser uma pesquisa aplicada em campo, né? Pode ser um relatório feito em laboratório. No nosso caso, até pelo que os limites que a gente tem agora, a gente vai ter que fazer uma monografia, tá? Que é uma construção simplesmente textual, tá? Em que você faz uma pesquisa simplesmente de referencial bibliográfico. Então você não vai ter nem ao momento, né, para ir em algum lugar fazer uma pesquisa, tá? Você vai simplesmente realizar uma pesquisa a partir de textos, né, de artigos, livros e coisas do tipo que a gente vai disponibilizando ao decorrer do tempo, tá bom? Temos também algumas orientações específicas aqui, né, que eu quero destacar. Primeiro, o tema do trabalho ele pode ser de natureza apenas bibliográfica, como eu acabei de falar. Ele pode ser feito usando apenas teoria, tá? Como pode ser uma investigação empírica, ou seja, pode ser algo mais aplicado, né, relacionado à prática também, tá? Mas no nosso caso, tá? Presta atenção, no nosso caso vai ser simplesmente bibliográfico, tá bom? Vai ser só teórico. Segundo ponto, o TCC poderá ser desenvolvido de forma individual ou em dupla. Hoje ainda eu quero essa definição, tá? Então, se você vai fazer individual mesmo, você vai me avisar. Se você vai fazer em dupla com alguém, você vai me avisar e vai dizer com quem que você vai fazer em dupla, tá? Na hora da atividade eu vou até falar, porque vocês vão me enviar a atividade e já me informar isso também, tá? Mas aí é o seguinte, conversa direito antes, por quê? Porque depois que formar a dupla, não vai poder trocar, não vai poder desfazer, tá? A mesma coisa com o individual. Depois, eu queria fazer a dupla agora com o fulano que tá individual. Não. Então decide isso hoje e pronto, tá? Aí não vai desfazer mais não. E outra coisa, se você tem o seu projeto e o seu colega tem um projeto dele e vocês vão formar dupla, vocês vão ter que decidir qual projeto que será levado em frente. Então vocês podem decidir isso hoje também, tá? Devem decidir isso hoje também, caso formem a dupla. E se precisar de sugestão, de ajuda, às vezes quer saber, professor, qual aqui que o senhor acha melhor levar à frente, qual dos dois projetos, aí eu ajudo também, tá? Não é nem questão de qual projeto é melhor, mas às vezes pelo momento e pelo tipo de material que a gente tem, às vezes tem um que fica mais simples de se realizar, tá? Fica mais prático de se realizar, tá bom? E o terceiro ponto aí que é importante vocês saberem, fica arquivado na escola, né, a cópia do trabalho realizado. Se é feito um TCC na faculdade, fica na faculdade, tá? Uma cópia. A mesma coisa vai acontecer, a gente vai ter que ficar com a cópia pro curso, mas vai ficar aí na escola, tá bom? Sem contar que a gente vai também armazenar isso de uma maneira virtual, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês já entendam também, tem toda uma estrutura a ser seguida, tá? Uma ordem de elementos que compõem a monografia ou o TCC, tá? Aí são três partes aí básicas, tá bom? São três partes básicas: a pré-textual, textual
e também pós-textual. Então, nós temos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, ou seja, pré-textuais são os elementos que aparecem antes do trabalho em si, né? Como, por exemplo, a capa. Né? Textual, aí é a parte em que realmente vocês estão construindo conhecimento. Tá? Já já vou mostrar, como, por exemplo, a parte em que vocês vão escrever, né? O desenvolvimento. E pós-textual, aí já é quando você acrescenta elementos depois do desenvolvimento, como, por exemplo, anexos ou referências que você tem usado no trabalho, né? Os materiais que você usou no trabalho, você referencia e isso é um exemplo de pós-textual, tá? Mas aí eu vou mostrar aqui para vocês na sequência e aí vocês já observam o seguinte, tem escrito na frente de cada elemento se é obrigatório ou opcional, tá? O que é obrigatório, como o nome já diz, necessariamente a gente vai ter que fazer e ao decorrer das aulas a gente vai especificando e a gente vai fazendo, tá? Não nessa ordem necessariamente, porque o recomendado na verdade é a gente construir primeiro a parte textual para depois fazer esses outros elementos, pré e pós-textuais, tá? Mas aí cada coisa é na sua hora, tá bom? E algumas dessas coisas opcionais, eu vou até, não por decisão minha, mas aí vem de cima, né, a ordem, pode ser que a gente tenha que tornar obrigatório, né? Por exemplo, essa folha de aprovação aí, que é uma folha que seria para que não só eu, né, o professor orientador, mas o coordenador possa aprovar, né, mostrar, opa, esse trabalho aqui merece uma aprovação para que a pessoa receba o certificado e tudo, porque o TCC é necessário para receber o certificado, né? Então, se tiver que se fazer uma folha aí, pode ser que esse opcional aí da folha de aprovação mude para obrigatório, tá? Mas aí isso não tem tanta urgência, tá bom? Mas aí de qualquer maneira, nos pré-textuais, nós temos como obrigatório a capa, a folha de rosto, o resumo e o sumário. Tá? O sumário é como se fosse o que vocês conhecem como índice, né? Como se fosse o índice. Depois nós temos a parte textual, né? Os elementos textuais, que aí é a parte em que a gente tem a introdução, que vocês já começaram a construir ou até já construíram, né? O desenvolvimento, que é onde tem os capítulos ou até subcapítulos, é a parte em que vocês vão escrever o trabalho mesmo, né? O conteúdo do trabalho, e a parte de conclusão ou considerações finais, onde você faz uma espécie de fechamentozinho ali do que vocês conseguiram, né, com a pesquisa, conseguiram entender, conseguiram alcançar, né, dos objetivos, tá bom? E depois pós-textuais, tá? Ah, eu não falei aqui, mas depois a gente vai falar sobre a formatação, tá? Não se preocupe, na hora certa também eu falo sobre essa questão de formatação. E depois a parte dos pós-textuais, onde ficam as referências bibliográficas. Isso é obrigatório, a gente tem que referenciar. Agora, apêndices ou anexos, isso daí, creio eu que no nosso caso, como é uma monografia bem simples, a gente nem vai precisar colocar não, tá? É o caso se fosse, por exemplo, aplicar um questionário, aplicar uma pesquisa mais específica com documentos e tudo, a gente colocaria os documentos como anexos, mas no nosso caso não tem necessidade, tá bom? O que eu queria passar para vocês basicamente é isso. Aí, como atividade de hoje, vocês vão ter que me mandar aí um arquivo em PDF, como sempre, né, com uma lista, preste atenção, com uma lista de sugestões de títulos para o seu TCC. E aí, lógico, se você vai fazer em dupla, já faça isso também com a sua dupla, né? Aí daqui para frente é tudo com a sua dupla, tá? Mas como assim, professor? A gente já não escolheu o tema? Cuidado! O tema é muito diferente de título. O tema, segurança da informação. Tá? Teve gente que escolheu aí, segurança da informação como tema. Mas isso é um título para o TCC? Não, porque é muito geral. Para o título você coloca, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não estou falando que é para vocês colocarem assim não. Mas, por exemplo, se o seu tema é segurança da informação, como título você pode colocar a importância da segurança da informação nas empresas atualmente. Esse seria um exemplo. Ah, vou dar um outro exemplo aqui. Tem gente que
vai fazer sobre empreendedorismo. Aí qual seria um título? Por exemplo, dependendo do objetivo que a pessoa tenha, né, da introdução ali do trabalho e tudo, qual que seria um título que a pessoa poderia colocar? O empreendedorismo e sua relação com a computação, ou a integração entre a rede de computadores e o empreendedorismo atual. Tá? Então, o título é algo mais específico, tá? E até acaba sendo um pouco maior, né? Tá? Então, é importante que vocês especifiquem para mim, coloquem no mesmo arquivinho que vocês vão me mandar, tanto essa atividadezinha que eu pedi, né? Sugestão com alguns títulos para a gente escolher o melhor, tá? Dependendo, eu posso dar uma sugestão. Opa, coloque isso daqui, ó, muda isso daqui, tá? Mas a gente vai fazer isso sempre juntos. Como eu já disse, dessa vez eu não sou só o professor, sou um orientador. Então, eu vou estar ajudando vocês nesse sentido, tá? E aí, coloquem no mesmo arquivo se você vai realizar o trabalho individualmente ou em dupla. E aí é lógico, se é em dupla, vai colocar o nome das duas pessoas e aí é só me mandar um arquivo que aí eu me encarrego de agregar isso aos dois alunos para que nenhum fique prejudicado na questão da frequência, tá bom? Então, agradeço e uma boa atividade, tá bom?